Fatos históricos, verdade ou mentira? A história crítica e toda a história que temos acesso hoje, ela passa pelo crivo documental, registros de historiadores e pessoas que narraram um certo ponto da história. Até aqui tudo bem. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você deseja mais assuntos como esse, não esqueça de deixar o seu comentário e nos seguir aqui nesse perfil. Bora que bora. Então, eu quero falar de um historiador. Talvez você não conheça, mas Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele narra coisas tremendas do período da Idade Média e principalmente fala algo acerca do Jesus Cristo que é tão questionado por alguns teólogos e até por alguns céticos, por alguns ateus e um grupo por aí. Burburador. Criei agora essa palavra. Burburinho com murmurador da burburador. Então, histórias comparadas, porque muitos se apoiam assim. Um povo de uma terra distante conta a mesma história que foi contada na Bíblia. A Grécia também. E Flávio Josefo também fala que os titãs existiram. Isso é um outro ponto. Mas, voltando para a história, ninguém tem nenhum registro de vídeo de como ocorreu e como a história verdadeiramente aconteceu. Algo muito interessante quando encontramos achados ou resolvemos narrar uma biografia, uma história de algo que aconteceu no passado, por exemplo, a história de Alexandre o Grande. Claro que o filme teve que conjecturar histórias bíblicas. Há uma conjectura de fatos narrados ali no filme que não estão nas escrituras. Então, por quê? É a arte. A arte imita a vida. Já falaram essa frase. Mas só que tem uma grande lacuna que nunca vai poder ser explicada na história e nem por historiadores. Então nós temos hoje uma história editada. Os livros de escola, edições. A Bíblia, edições. Casas publicadoras. Mas existe um divisor de águas que verdadeiramente não há como se contestar. E o que o Espírito da verdade que o mundo não conhece. A obra do Espírito Santo em um ser humano em que muitos contam testemunhos do que ocorreu com ela através de uma experiência com Deus e o Espírito Santo. Agora, aqueles que não tiveram, aqueles que não conseguem dar ouvido ao testemunho e a buscar aquele que dá o testemunho, sendo autor e o consumador da fé, que é o próprio Deus. Se você não tiver essa experiência, você nunca vai conhecer a Deus. Porque se você vê a narrativa bíblica, primeiro Deus falou com Abraão. Cremos em um Deus que fala, que se comunica pessoalmente com aqueles a quem ele escolhe. Segundo, é o Deus que se revela pessoalmente àqueles a quem ele escolhe. Gênesis 17, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Abraão. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Isaac. A Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Salomão. Vários relatos da Bíblia de que o próprio Eterno apareceu na sarça, que queimava e não se consumia. Apareceu a Moshe, a Moisés, o tirado das águas. Então, temos que entender algo. Jó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço porque os meus olhos te veem. Então, existem coisas que não podemos atestar com veracidade. Isso é verdade 100%, isso é verdade absoluta, aquilo também é. Não, está aqui no livro de história. Não, está aqui na Bíblia. E os acréscimos? Mas ninguém pode tirar o poder e a obra do Espírito na vida de quem Deus se derrama. O Pentecostes, Atos capítulo 2.
ele é um fato histórico, narrado biblicamente falando. Mas ele acontece em nosso tempo? Então eu atesto a veracidade. Então existem milhões e milhares de pessoas que tiveram a experiência, a evidência de o falar em outros idiomas. Quando tiveram essa experiência, não estou falando de língua estranha não, que isso também é uma outra experiência bíblica. Se você não acredita em línguas estranhas, então você pega a sua Bíblia aí e vai professar em outra coisa. Ué? E o que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se não houver quem interprete, fale consigo mesmo. Não é isso aí? Fala no sapatinho. Então, glossa, tá lá, ó. Falou em outros idiomas. E falaram em outras línguas à medida que o Espírito lhes concedia que falasse, cada um ouviu na sua língua materna. Pegou isso ou não? Então, orar no Espírito, quando o meu Espírito ora a Deus, ele fala coisas que eu verdadeiramente não entendo. Mas o meu Espírito fala. Quem concedeu? O próprio Deus. Agora, se eu falo, edifico a mim mesmo, por que eu vou parar? Por que eu vou me incomodar com o que está na esquerda, com o que está na direita? É claro, no culto público eu não preciso estar no microfone. Tem gente que vai ficar chateado com isso aí, mas isso é a grande realidade. E que isso não é sinônimo de espiritualidade. E nem de mais poder. Como muitos pensam. Mas, se você entendeu o que o apóstolo Paulo fala, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons, ele tirou a ignorância quando ele ensinou acerca do fato. Tudo que é esclarecido de algo, de um fato que você não conhece, você saiu da ignorância por não conhecer. Antes você podia ignorar pela falta do conhecimento, mas quando o conhecimento veio, a ignorância tem que sair. Então, Paulo recebeu algo maravilhoso da parte do Eterno e aí pôde ensinar a igreja em Corinto. Então, a ninguém o proibais o falar em outras línguas. Deixa o irmão falando lá. Tem uma pet aqui roncando. Você acredita nisso, né? Esse é o efeito sonoro aqui, a sonoplastia do vídeo. Ó. Tanto lugar para ela roncar. Veio roncar logo aqui. Tive que parar a mensagem. Então, para te falar algo histórico que a arqueologia comprovou. Então, nós temos a história de Gênesis, no livro de Gênesis, falando sobre Néfilins, gigantes, varões de renome da antiguidade, que coabitaram, anjos que coabitaram com as filhas dos homens. Literalmente. Aí tem uns espertinhos aí de plantar uns teólogos que não estuda a palavra. Teologia estuda a palavra. Que não estuda direito, não observou lá. Ele não percebeu. Não leram? Vocês não leram as escrituras? Vocês não leram? Então, traduzindo, falam que anjo não, que anjo não pode, não. Tu me explica isso. Me explica esse fenômeno. Aí, Deus, num dilúvio, destrói, através das águas, no juízo, e sobrou uma família, a família de Noé. Pegou isso ou não? Agora, a Bíblia também não fala como lá na frente vai surgir os Anákins, o filisteu Golias, gigante. A Bíblia fala que ele era um gigante. Teve de novo esse negócio? Eles desceram, coabitaram de novo, aí nasceu Golias. Eles não podem fazer isso ainda? Há uma permissão de Deus para isso? Então, preste atenção nisso. Existem coisas bíblicas que não vai ser explicada nem para mim, nem para você e nem pela história. Mas existiram. O que comprova isso? O achado arqueológico. O achado arqueológico comprova essa veracidade. Então,
Uma coisa é você duvidar da história. Uma coisa é quando a história é descoberta através de artefatos que contam a própria história. Isso é arqueologia bíblica. Então o professor Rodrigo Silva dá um banho em arqueologia bíblica e tá aí no canal dele no YouTube aí. Rodrigão, ó, desde a minha adolescência eu te assisto aí nos seus programas. E, verdadeiramente, são maravilhosos. Tira o chapéu. Para quem você tira o chapéu? Tira o chapéu para ele. Então, porque o religioso é a pior praga que existe na face da terra. Porque ele acha que só a denominação dele vai para a glória, tem tudo de Deus. Ele esquece do Salmo 24, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos os seres que nela habitam. O católico, o umbanda, o espírita, o kardecista, o ateu, e tudo é isso aí que você vê aí, que saiu de dentro da Igreja Católica. Olha, tudo que você vê pela face da terra aí, com CNPJ hoje, pregando a palavra, saiu de dentro da Igreja Católica. Lutero saiu da onde? Aí depois dele, o que saiu? Olha, os protestantes também se mataram, tá? Não foi só os católicos que fizeram lenhada, não. Os protestantes se mataram. Segundo historiadores, divergências teológicas. Só que hoje não se matam mais com armas, se matam com palavras aí na internet, nos debates que não servem para nada, na dissecação de um tema. Não, você crê que ele é um pai, ele é unicista, você crê que ele é não sei o que, você crê que ele não sei o que. É tanta bobeira. E o principal, que é anunciar o Cristo nas Escrituras, pregado no madeiro, pendurado no madeiro, isso ninguém quer mais. Se prestarmos atenção no que Cristo declarou, tá tudo no que ele falou. Quer ver uma coisa polêmica? Você, como pergunta, mostra-nos o Pai. O Pai estava nele fazendo as obras em espírito. Você não entendeu isso ainda até hoje? E ele falou, meu Pai é maior do que eu. Só que ele era investido de toda a autoridade no céu e na terra pelo Pai. Pegou isso ou não? Assim como o Faraó deu toda a autoridade a José no Egito, o Pai deu toda a autoridade a Jesus sobre a face da terra, sobre vivo, sobre morto, sobre todos. Ele é unigênito, cujo gênero não é outro. Nenhum ser foi gerado como Jesus. Nenhum ser foi obediente com excelência como Jesus foi. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Não tem ninguém. Não pecou. Não errou o alvo em momento nenhum da sua vida e nem da sua história. Diferente do sumo sacerdote segundo a lei, que tinha que expiar o pecado dele e o da família dele para ele poder entrar no Santo do Santo. Olha só que coisa. Aí, ele entrou de uma vez por todas, como sacrifício perfeito. Aleluia. Portanto, eu digo, tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. É novo e vivo o caminho, você que chegou até aqui. Não é pelo antigo. 99% das denominações pregam uma graça desgraçada. Sem o acesso pelo novo e vivo caminho. Não vivemos um sacerdócio levítico. Primeiro, não temos templo e só quem seria o sacerdote levítico era quem era da tribo de Levi. Pegou isso ou não? Mas mudando o sacerdócio, mudou a lei. Hebreus capítulo 7. Mas o sistema religioso gera pessoas religiosas 2 vezes mais filhas do inferno. Aleluia, como disse Jesus, aquele povinho lá que ficava perturbando ele, os saduceus, fariseus e o grupo lá. Os escribas, os hipócritas, que ele várias vezes exortou. Então, nova aliança. Caducou a velha, querido.
Não é pela velha, não, é. Se quiser ficar na velha, problema seu. Cumpre 613 preceitos da lei. Agora, como você vai cumprir todos os 613 preceitos da lei sem o templo? Eu vi um debate entre o juiz, entre um judeu e um protestante. Aí o protestante perguntou para ele, como você cumpre a lei toda? Ele falou, não, de vez em quando eu tropeço em alguma. Então, tá lascado. Ai, meu pai do céu. Entendeu? Pegou isso ou não? Aí, o apóstolo Paulo fala, resumindo em 2 mandamentos. Quem ama, cumpre toda a lei. Resumão de Paulo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegou isso ou não? Dá para se gravar aí nesse cabeção? Então, hoje, temos tema para tudo, né? Menos o principal. O principal tema, hoje, muitos canais, em várias plataformas. Uns censuram atitudes de pessoas que estão na fé fazendo lenhada. E outras coisas mais. Porque, na realidade, ele não quer alcançar pessoas, ele quer engajamento. Uma grande parte quer engajamento e fama. Mas se você verdadeiramente quer alcançar almas para o reino, literalmente, Cristo crucificado no madeiro pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a obra de Deus é esta, que creia que tu me enviaste. Você crê que ele foi enviado? Deus enviou seu Filho amado. Aleluia. Foi enviado. Foi enviado. Cheio de graça e de verdade. E todos viram a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. A maravilhosa graça que se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito. A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia! Se há manifestado em Cristo, trazendo a salvação, salvation. Aleluia! E a mensagem do Evangelho, ela nunca vai mudar. Ela convida os pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos, o reino dos céus chegou. É o apelo de Deus ao mundo. Por que muitas nações e países estão sofrendo? Ou melhor, o povo desses países e nações estão sofrendo? Pecado dos governos, dos líderes hipócritas. Mas olha só, o castigo deles, dos ímpios, vai chegar. Naquela grande congregação, naquela grande reunião dos santos, os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Aqueles que não temem a Deus, já era. Como diz um amigo meu, vão rodar no Roda Roda do Silvio Santos, você lembra? Roda, 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 rodou. Então, não perca o seu tempo contabilizando o pecado de outras pessoas e apontando os erros delas. Tá vendo aqui, ó? Apontando? Olha lá, olha quantos volta para você, já viu? Olha lá, ó. Os dedão voltando para você aqui, ó. Volta. Se coloca em juízo diante de Deus e se condene. Condene suas próprias ações, seus próprios erros, os seus próprios pecados, as suas próprias mazelas. Mas seja sincero diante de Deus. Como disse Davi, não ocultei da tua face nenhum dos meus pecados. Feliz é o homem que tem os pecados encobertos
pelo eterno. Oh, aleluia, arabara, sebe, aragácia. Oh, aleluia, saiu uma língua estranha, não tem problema não. É um sinal para você. Ih, cantaraia. Meu Deus, aleluia, santo é o teu nome. Então, você que vai se deparar com esse vídeo, compartilhe ele. E a história não é 100%, mas os fragmentos dela contêm a verdade. Pegou? São fragmentos, são partes. E aí, tu sabe que tem os acréscimos, né? Os acréscimos do homem. Mas quer verdadeiramente ter uma experiência com Deus? Busque a sua face, sinceramente, de uma forma simples. Entre para o teu quarto em secreto, dobre seu joelho, bota a boca no pó, para quem saber ainda haja esperança. Fazendo isso, você certamente o encontrará quando o buscar de todo o teu coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom.